Sim, Pedro, a avaliação ela vai estar disponível no Moodle, tá? Logo, daqui a alguns dias eu já libero ela, tá? Daquele mesmo jeito que a gente sempre faz, tá? Já está gravando, então boa tarde de novo, beleza? Vou fazer aqui nossa transmissão. Bom, pessoal, a gente vai falar do processo de industrialização no mundo, tá? Na geografia, na economia, costuma-se separar agricultura, pecuária, extrativismo vegetal, animal e mineral, que são os setores mais primitivos da economia, né, que pegam a produção bruta que vem da natureza, daquilo que é transformado. Aquilo que é transformado, pega uma matéria-prima bruta, uma madeira, e transforma em um móvel para uma mobília, tu está fazendo uma transformação. Essa transformação é chamada de indústria. Quando tu pega um produto agrícola, uma maçã, e produz um suco, aí tu transforma isso, tu está, portanto, fazendo um produto do setor industrial, entendeu? Tudo que tu transforma a partir daquilo que vem da natureza, a gente chama de indústria. Depois isso é vendido, isso é comercializado, aí já é setor terciário. Então o que nós chamamos de indústria corresponde ao setor secundário, tá legal? Tá? Essa é uma divisão que eu acho meio antiquada até, né? Mas tudo bem, ela está valendo, ela é utilizada em vestibulares, ainda aparece na bibliografia, nos textos de vários artigos e livros. Então a gente usa ela porque se eu vou ficar inventando aqui, dizendo que está ultrapassado e tal, isso gera um problema. Por que eu acho que a coisa é meio ultrapassada? Porque hoje em dia tu tem produtos que vêm da agricultura que são altamente tecnificados, né? Por exemplo, a agricultura nos dias atuais, isso já desde a Segunda Guerra Mundial para cá, já não é mais uma agricultura primitiva do cara só fazer o suco na terra, né? Lavrar a terra, semear, colocar a semente, esperar a chuva e o sol fazerem o resto e ele colher. Então, eu já não vejo mais a agricultura como um setor primitivo, né? Mas, enfim, para não ficar confundindo a cabeça de vocês, vamos colocar a agricultura, a pecuária, o extrativismo, de modo geral, como primário, a indústria como secundário, e o comércio, prestação de serviço, serviço também é uma forma de comércio, né, como o setor terciário, tá? Mas isso é uma divisão clássica que ainda é utilizada. Então a gente vai utilizar aqui para não confundir mais vocês. Legal? Então, voltando aqui, vamos dar uma olhadinha aqui no mapa temático, tá? Não é um mapa de projeção cartográfica, é mais um gráfico que um mapa. Que é isso aqui, ó. Na verdade, isso aqui é uma espécie de gráfico simbolizando o mapa mundi, né? Porque, no caso aqui, à esquerda, tu tem a América, tá? Aqui no centro, no meio, mais ou menos, tu tem a Europa. No centro-sul, tu tem a África. Desculpa, não, aqui tem a América do Sul. Aqui tu tem a África. Pequenininho aqui também, como a África, tu tem a Oceania, e aqui grande também tu tem a Ásia, tá? Então isso aqui é um gráfico como se representasse um mapa. Desse site muito bom chamado How Much, né? Howmuch.net, que é quanto? Então é um site que mostra basicamente comparações de países, setores econômicos, etc. Então aqui cada círculo corresponde ao PIB gerado pelo setor industrial dos países, né? Então, um círculo desse tamanho aqui corresponde a 500 bilhões de PIB industrial. Um círculo médio para pequeno, 100 bilhões, e um círculo pequeno aqui, cerca de 10 bilhões. Né? Como vocês podem ver aqui no continente americano, envolvendo a América Latina, tá? Por que América Latina e não só América do Sul? Porque tem o México também. O México pertence à divisão física da América do Norte, mas por questões culturais, linguísticas, sociais, de colonização, ele pode estar numa divisão social. E do ponto de vista social e histórico, ele está na América Latina, colonizada por povos latinos, como os espanhóis e os portugueses. Tá? Então, o México aqui com um PIB similar ao do Brasil, tá?
um pouquinho maior do que o do Brasil. Esse aqui é o PIB só industrial, tá? Não é o PIB total, tá? Então, o PIB industrial, o México tem um pouquinho mais que o Brasil. Em termos de PIB total, o Brasil supera o México, mas isso são detalhes que fogem da aula aqui agora, no escopo da aula. Tá? Vocês veem aqui o Canadá, que tem um PIB que também não é dos maiores, só que lembrem que a população do Canadá é infimamente menor que a do Brasil. A população do Brasil é a quinta maior mundial e a do Canadá é uma população que inteira cabe no estado de São Paulo, tá? Então, o PIB industrial deles pode não ser dos maiores do mundo, mas em termos proporcionais, que é o que vale mesmo, o PIB deles é bastante grande, entendeu? E o dos Estados Unidos aqui, né? Um dos maiores PIBs do mundo, mas veja que em termos industriais, o PIB dos Estados Unidos é bem menor que o da China. Por que o da China é muito maior? Ora, porque a China é o chão de fábrica do mundo, né? As fábricas do mundo estão basicamente, na sua maior parte, na China. E essa história começa lá nos anos 70, quando houve uma revolução político-ideológica que mudou a cabeça dos líderes da China. Isso é uma longa história para contar. A China ainda é regida por um partido comunista, mas a estrutura econômica da China mudou completamente. Entendeu? Então, mas então não é comunismo para valer. Não, nunca é para valer assim como está na teoria. O que está na teoria, que escreveu Karl Marx lá no século XIX, é uma coisa. O que foi realizado na prática, você tem que analisar pela história, o que foi feito, tá? E aí a China já se distanciou totalmente dos princípios do comunismo, tá? Só digo que é um partido comunista que está no poder porque ele se autodeclara como comunista, não que ele seja de fato comunista de acordo com a teoria, entendeu? Isso aí é uma longa discussão para definir o que é cada coisa na ideologia, o que foi que aconteceu na história. Só estou dizendo para vocês que uma coisa é o que é economia, outra coisa é o que é o partido que está no poder, que às vezes tem um nome, mas não quer dizer que seja aquilo. A gente aqui no Brasil tem muita experiência disso, né? Quantos partidos democrata, etc., até um nome na sigla, liberal, não sei o que, nome da sigla, não é nada disso. Tá cheio. Né? Nome não quer dizer nada. Né? Mas voltando à aula de indústria, depois aqui vocês têm a Europa, que figura como um continente com várias dessas roldanas, dessas engrenagens, né, que representam o tamanho do PIB. O mais significativo na Europa é o da Alemanha. Ah, mas é menor que o dos Estados Unidos. Sim, é menor. A população da Alemanha também é bem menor que a dos Estados Unidos. Né? Agora, se tu parar para pensar que a Alemanha tem cerca de 80 milhões de habitantes e a China tem 1 bilhão e 400 milhões e ver que o PIB da Alemanha não chega perto de se equiparar, mas é tão significativo quanto o da China em termos mundiais, então, proporcionalmente para cada alemão, a indústria deles é muito maior do que proporcionalmente é a indústria para cada chinês. Entendeu? A gente sempre tem que ir não só na geografia, em tudo, na economia, na administração, tudo, tu tem que sempre analisar proporcionalmente, entendeu? É a mesma coisa, fazendo uma comparação meio esdrúxula, né? Pegar um lutador lá de boxe, peso pesado e um peso pena. Né? Tu pode dizer assim, ó, o peso pesado bateria no peso pena, tranquilamente. Né? Mas proporcionalmente, o peso pena, na sua categoria, ganhou mais títulos que o peso pesado. Então, ele é mais hábil para a luta na categoria dele. É uma comparação meio boba, mas acho que serve para entender isso aqui. Né? O que importa sempre é o dado relativo, é o dado proporcional. Né? Então, a China tem um PIB muito maior na indústria do que os Estados Unidos. No entanto, como a população dos Estados Unidos é bem menor que a da China, proporcionalmente, cada estadunidense, norte-americano, é mais rico do que cada chinês em relação à sua indústria. Outro PIB significativo aqui é o do Japão, legal? E tem outras economias asiáticas que são significativas, como a Coreia do Sul. Tá? E a Coreia do Sul é um país com a população bem menor que a da China. Olha aqui como ela figura aqui. Tá? Então, isso aí são comparações para vocês entenderem o peso da indústria nos países. A Oceania tem de significativo é a Austrália. Pô, mas que pequenininho o PIB deles. Sim, mas a população da Austrália, pessoal, é cerca de 20 milhões de pessoas. A grande São Paulo tem isso, gente. Percebeu como o tamanho do PIB industrial da Austrália para os australianos, ele é muito bom. Entenderam? Vamos adiante. Aqui está um mapa que mostra a expansão da atividade industrial na Europa no século XIX. Né? Você sabe que a Revolução Industrial, os processos de utilização de máquinas,
de substituição da mão de obra da força meramente muscular por uma máquina ainda que primitiva, começou no final do século XVIII aqui na Inglaterra, né, nessa ilha chamada de Grã-Bretanha, onde está a Inglaterra numa parte dela, né, isso lá por 1840, e veja só que interessante essa seta azul, ela mostra a migração da atividade industrial, né? Então, já em meados do século XIX, nós temos aqui no noroeste da Europa, pegando a Bélgica, os Países Baixos, que a gente chama vulgarmente de Holanda, mas o nome oficial é Países Baixos, o norte da França. Depois, em 1860, já avançando no século XIX, pega o grosso da Alemanha. Não é porque um país chega depois na Revolução Industrial que ele fica eternamente para trás, tanto que a Alemanha depois superou a própria Inglaterra, né? Em 1870 chega aqui na Europa Central, Polônia, e em 1880, já no final do século XIX, chega na Ucrânia, na Rússia, ou seja, na Europa Oriental. Tá legal? Vamos fazer uma parte sobre isso aqui que é importante. Tem um negócio que eu botei aqui. Isso aqui tudo está disponível lá no Moodle, tá? Opa. O que eu fiz aqui? Mas que raiva quando isso acontece. Tá aqui. Beleza. Então, vou diminuir um pouquinho. Isso aqui é um esquema que tem lá, bem legal, sobre as fases da Revolução Industrial. Tá? Então, a primeira Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial e a terceira Revolução Industrial. Aquele mapa ali da Europa mostrava só a primeira Revolução Industrial, tá? Do século XVIII até o século XIX. A segunda Revolução Industrial é quando a atividade industrial se expande pelo mundo e o mundo inteiro é modo de expressão, é força de expressão. Não é que todos os países do mundo se tornaram industrializados, mas passou por vários continentes. Tá? Então pega a segunda metade do século XIX até a primeira metade do século XX. E a terceira Revolução Industrial, que alguns dizem que nós ainda estamos passando por ela, outros já falam em quarta Revolução Industrial, mas a maioria dos vestibulares fala até terceira, tá? Mas pode ter algum que fala de quarta Revolução Industrial, então eu vou comentar depois para vocês. Mas muitos livros que vocês encontram aí, livros didáticos, geografia, fala só até a terceira, tá? Então seria da segunda metade do século XX, ou seja, pós-guerra, né, 1950 em diante, a terceira Revolução Industrial. As principais tecnologias aqui na primeira Revolução Industrial, a máquina a vapor, né, a fundição do metal em larga escala, fabricação de ferro, né, etc. e tal. A segunda Revolução Industrial já é a utilização do petróleo. Nós ainda vivemos o século do petróleo, tá? Essa fonte de energia, que essa matéria-prima é ainda a essencial no mundo, embora tenha muitos países que ainda utilizem o carvão mineral, que é extremamente poluente, como a China, tá? E a terceira Revolução Industrial, além do carvão, do petróleo, passa a utilizar o gás natural e fontes renováveis em maior escala, como a hidrelétrica, que já existia, mas passa a ser mais utilizada, a energia nuclear, que é perigosa, porém ela é menos poluente se souber usar. Ela é perigosa por causa de um vazamento radioativo, mas se não ocorrer o vazamento radioativo, ela é uma energia limpa. Ela polui muito pouco, né? Polui um pouco, aquece as águas ao redor da região, né? Fontes alternativas como solar, eólica, biomassa, né, que tu planta a vegetação, utiliza lenha, né, depois planta de novo, energia das marés, sobe e desce das marés produz energia. Então tu tem fontes alternativas que antes sequer eram imaginadas. Meios de transporte lá no século XVIII e XIX, navios e trens a vapor. Lembre-se que antes disso era caravela, tá? Antes disso era a força dos ventos, das correntezas. Aqui nós já temos navios que utilizam carvão. Depois da segunda Revolução Industrial, continuamos com esses navios, trens a vapor ainda, mas já não usando só carvão, usando um derivado de petróleo que é o óleo diesel. Por que é uma revolução o petróleo? Porque ele tem uma produtividade maior. Com um barril de petróleo, 166 litros por aí, tu tem mais ou menos a mesma produção energética de 4 toneladas de carvão. Se o carvão for muito puro, muito bom, talvez 2 toneladas, entendeu? Então, o petróleo, ele rende muito mais. Tu já tem entrada em cena dos automóveis, caminhões que fazem transporte mais a curtas distâncias.
E a terceira revolução industrial, navios gigantescos, cargueiros, aviões de grande porte levando mercadorias para regiões onde ainda não existe, ou é difícil por causa do inverno, estrutura viária, trens de alta velocidade, quando eu falo alta velocidade, são trens de 200, 300 km por hora. É um sonho, né? Isso aí no Brasil seria maravilhoso. Automóveis e caminhões, oleodutos para transportar os derivados de petróleo, né? Sistemas de produção. Aí vai entrar numa matéria que eu acho que você sabe mais do que eu, porque vocês fazem a administração, né? No início, lá no século XIX, tu tinha a divisão da produção em etapas, especialização do trabalho. Antes disso, tinha o artesão que fazia o trabalho completo, ele fazia tudo, entendeu? Depois, tu já tem o taylorismo, que é aquele sistema de linha de montagem com uma intensa divisão de trabalho, né? Ou seja, o cara é tão especializado que ele não sabe qual é a função do colega dele no outro departamento. Por que isso? Para aumentar a produtividade. Tu aumentando a rapidez do processo, tu produz mais e, portanto, o produto fica mais barato. Ficando mais barato, tu tem um consumo em massa. Com consumo em massa, tu amplia o mercado de consumo e tu faz a indústria ganhar mais, que ela está ganhando na quantidade. Fordismo, que é essa produção em massa, o Henry Ford, que era um cara muito inteligente, dizia que ele tinha que pagar bem o seu empregado para ele poder comprar os carros dele. Pensamento que muitos da nossa elite aqui, não só brasileira, né, tinha que ter também, né? Se tu quer ganhar mais, tu tem que realmente ter um salário digno, né? Senão como é que o cara vai consumir? E também não é só o empresário, né? Tem uma parte do governo que precisava se antenar para isso, né? Porque com a carga tributária do jeito que é, tu também diminui a possibilidade de consumo, né? Basta tu ver que certos itens aí, mais da metade do valor, às vezes é só tributo. E recentemente, onde é que eu estava aqui? Com a robotização e automação, ainda não é um trabalho baseado na internet, né? Como seria na quarta revolução industrial, mas tu já tem a introdução de máquinas automatizadas. Aí tu já tem a necessidade de, na indústria, não ser mais o peão normal, ou seja, é o cara que precisa estudar para operar as máquinas. Produção flexível, que atende mais às demandas do mercado, então ela tem que estar pronta para produzir, aumentar e diminuir a produção, por isso a necessidade de não depender tanto da mão de obra, mas sim de máquinas que podem ser acionadas rapidamente, é o chamado just-in-time, né? A produção apenas a tempo de botar no mercado. Então isso obriga as fábricas a estarem perto dos portos para produzir e escoar rapidamente a produção, o que é uma característica do sistema japonês. Daí, quem inovou com isso foi a Toyota, também isso ser chamado de toyotismo, tá legal? Essa é uma parte mais da administração, mas que é legal a gente comentar aqui, já que o curso também é de administração, né? Então, embora não seja a minha área, é uma curiosidade que eu tenho. Fatores locacionais. Antes, lá na primeira Revolução Industrial, era localização próxima às jazidas de carvão, né? Depois vai ser a proximidade do mercado consumidor e dos portos, porque tu vai depender da importação de petróleo, e tu não tem petróleo em todo lugar do mundo. E recentemente tem mais a ver com uma coisa muito importante, qualificação da mão de obra. A propósito, uma coisa que eu tenho a dizer sobre isso. O Brasil, pessoal, já deixou de ganhar empresas como a Intel, fábrica de microprocessadores, por falta de mão de obra qualificada, acredite se quiser. Então, além do baixo custo de produção, fonte de energia, infraestrutura, tudo isso, que também é levado em consideração, foi levado em consideração na primeira Revolução Industrial, a terceira Revolução Industrial, ela precisa de mão de obra qualificada. Às vezes não é só falta de capital que faz uma indústria não florescer num determinado país ou região. É a falta de mão de obra. Por isso, é fundamental para qualquer país que se desenvolva investir em educação. Mas não só a educação básica, embora essa seja, como diz o próprio nome, básica, né? Mas a educação de qualificação profissional, ensino técnico profissionalizante, né? Falta mão de obra em várias regiões do Brasil. Falta mão de obra. Então, às vezes, o cara tem uma manufatura, uma pequena indústria, mas não tem gente para trabalhar. E ele tem vagas. Isso aí não é uma coisa irreal, é mais comum do que a gente imagina. Mas voltando aqui, relações de trabalho. Na primeira Revolução Industrial começa a se expandir o trabalho assalariado
Isso aqui é importante porque não tem mais justificativa moral nunca para a escravidão. A escravidão é uma barbárie, né? Mas não tem mais justificativa econômica, porque o que predomina é o trabalho assalariado. Tá? Na segunda revolução industrial, ele é tão especializado que ele está alienado da produção. Tá? Alienado não é no sentido de burro, de ignorante, é no sentido de tu não conhecer os passos da produção. Por exemplo, pega um item qualquer, por acaso aqui, ó, um óculos, tá? Muitos de vocês estão estudando física e tal, sabem explicar o princípio do funcionamento dessas lentes, normal. Mas muitos trabalhadores produzem isso numa indústria óptica, mas não sabem o princípio de funcionamento das lentes. Ou seja, tu é alienado do resultado todo do trabalho, entendeu? E recentemente, com a terceira revolução industrial e a adoção de máquinas e a automação, o desemprego estrutural, que é um desemprego permanente, que veio para ficar. Porque a mão de obra tradicional ela é substituída por máquinas e robôs. Então é pior porque leva um maior desemprego. Peraí. Leva-se, e somente se, essa mão de obra não se requalifica. O que quer dizer isso? Se ela não passa por um novo processo de inserção no mercado de trabalho baseado no seu aprimoramento, no seu estudo, né? Por isso a necessidade de estar sempre estudando. Eu vou dar um exemplo bem claro para vocês. Emprego de TI. O cara fica 6 meses fora do mercado de trabalho, cara, ele volta, não sai, ele já vai ganhar menos, porque ele não se atualizou num monte de coisas de tecnologia, de aplicativos, que no trabalho dele ele já tinha que ter sabido, entendeu? É diferente de um trabalho tradicional, como de um professor, que ele pode passar 10 anos dando aula do mesmo jeito. Agora, com a pandemia, teve uma série de inovações que já deveriam ter ocorrido, né? Mas tem certos trabalhos tradicionais que não requerem uma inovação constante. Requer, sim, trabalho de professor, que o cara se atualize sempre, correto. Mas se for no sentido de ser medíocre, trabalhar e dar sempre a mesma coisa durante anos, ele faz. Ele cumpre a tabela. Já certos trabalhos que requerem um aprimoramento tecnológico constante, se o cara não se atualizar, ele está fora do mercado. Está fora do mercado. E a terceirização de serviços, que é uma tendência cada vez maior, do sujeito não ser um empregado, ser um prestador de serviço para uma outra empresa. Então ele trabalha como autônomo, né? Principais países representantes, como a gente tinha dito na primeira Revolução Industrial, começa na Europa, né? Depois vai para outros países do mundo na segunda Revolução Industrial, antes da Segunda Guerra, Estados Unidos, começa a despontar, né? Estados Unidos tem uma condição particular que tem que ser bem estudada, né? Existem várias potências no globo, só que só os Estados Unidos não têm fronteira terrestre com uma ameaça. Percebeu? Essa não é a única razão de desenvolvimento deles, mas é uma razão geopolítica muito importante. Porque os Estados Unidos ganhou o território do México, comprando em parte, anexando, quer dizer, roubando em outra parte, né? Comprou o Alasca, e o Canadá tem uma população ínfima, então não ameaça ele. As fronteiras perigosas dos Estados Unidos são as fronteiras marítimas. Agora, se pegar a Rússia, muita linha de fronteira com rivais. Turquia, Europa Central, China, a China com o Império Mongol. Na Europa, então, aqueles países ali, Alemanha, França, Inglaterra, que está próxima, sempre se engalfinhando. Inglaterra não tem fronteira com a França, mas está muito próxima, né? Tem só o Canal da Mancha. Então, os Estados Unidos ele ficou distante das disputas territoriais durante uma boa parte da sua história. Isso o favoreceu como nação para se desenvolver sem ser ameaçado. Teve lá o conflito com a Inglaterra no início da sua independência. Depois das guerras das quais eles participaram, eles não tiveram ameaça territorial no seu território, com exceção do Havaí, lá no meio do Oceano Pacífico. Bom, e recentemente, né, com a terceira Revolução Industrial, os países que já faziam parte, como os Estados Unidos, a Europa Ocidental, o Japão, Rússia, mas entra no cena aqui o Sudeste Asiático, Taiwan, Singapura, né, o Leste Asiático, né, e no caso aqui a Coreia do Sul, e entra uma categoria de países chamados
subdesenvolvidos e industrializados. O que quer dizer isso? Países que ainda têm condições sociais críticas, Brasil, México, África do Sul, Índia, porém são razoavelmente industrializados. Países subdesenvolvidos industrializados. Como é que a gente mede isso? Tu vai ver o PIB industrial, pô, tá legal, no Brasil tá legal. No entanto, se tu vai ver número de matrículas na escola, número de anos de escolaridade, ou expectativa de anos que a criança tem de cursar a escola no Brasil, é muito pouco. É muito pouco em termos mundiais. Você vai ver o número de leitos hospitalares, doenças infecto-contagiosas. Pô, cara, dengue, antes da pandemia, dengue voltando aí, uma praga no país, falta de vacinação. Claro, piorou, agora a gente sabe por quê. Mas antes disso, também tinha várias crises. A questão da saúde, da educação, e a questão da renda muito baixa, né? Que tu não incorpora ainda vários setores no mercado formal, aquilo que a gente estudou na aula passada, muita gente no mercado informal, né? Então, essa categoria aqui, ela até que tem uma economia que avança, mas a sua estrutura, seus indicadores sociais, e o melhor indicador social para isso é o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, né, que mede de 0 a 1. 0 mais baixo, evidentemente, 1 máximo, né, que geralmente está ali com Noruega, Suécia, às vezes a Austrália, Canadá, que não mede só riqueza, mas sim qualidade de vida. Entenderam? Muito bem, voltamos aqui aos nossos slides aqui. Ó, esse material tá todo lá no Moodle para vocês baixarem, tá? É bem rico, tem bastante coisa lá. Bom, voltando aqui. Então, aqui a primeira revolução industrial que a gente falou, a segunda, a terceira. O que seria a quarta, né? A quarta seria a utilização de sistemas de internet, né? Ou seja, não é só a máquina, o robô que está no chão da fábrica, mas também a automação via internet das coisas, redes sociais não, intranet, internet, operação em redes, que automatiza o processo, que torna ele mais interligado mundialmente. Isso é uma coisa boa, mas tudo tem o seu outro lado, tem seu risco, né? Hoje em dia nós temos uma forma de terrorismo que está avançando no mundo que ainda é pouco estudada, que é o chamado ciberterrorismo. Então, hoje em dia se tornou uma arma geopolítica de alguns governos, que dá uma aula sobre isso, que é ter equipes de hackers, soldados hackers, que conseguem fazer verdadeiros apagões nos outros países. Ao mesmo tempo que a indústria interconectada, qual que é a vantagem disso? A vantagem é a seguinte, olha, como agora nós estamos tendo no Brasil crise energética. Se tu tem uma indústria que está toda interconectada, tu consegue fazer uma operação conectada de todos os setores para reduzir energia, reduzir consumo de energia, melhorando a economia, né? Porque tem toda uma ligação através de programas e softwares. É legal. Mas se, por exemplo, um país que tem essas redes aí todas interligadas, sofrer um ataque de um país vizinho ou distante rival, que queira pôr a indústria dele, a energia em blackout, e, consequentemente, sua indústria, gerando um sério dano para a sua economia, ele pode fazer. Por isso, não estou dizendo que não tenha que se avançar nesse sentido, mas tem que se avançar, sobretudo, a segurança. Por isso que, pessoal, goste ou não goste, tecnologia de informação vai ser, ainda durante muitos, muitos anos, eu tenho que dizer que séculos, o emprego do futuro. Mesmo que tu tenha, tem vocação para outro tipo de trabalho, mas tu vai ter que, de alguma forma, ter algum tipo de treinamento nessa área, alguma coisa, algum nível de conhecimento. Né? Para todas as áreas, viu? Até para o professorado, sem dúvida nenhuma. Falou? São Paulo, como a gente sabe, locomotiva do país, né, maior PIB estadual do Brasil e também PIB industrial. Só que a indústria de São Paulo ela não é mais a cidade de São Paulo ou a região do ABC, né? Que é Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, os principais polos industriais. Né? Até 1976, a indústria se localizava nessa mancha escura. Tá? De 75 a 86, aqui na área achurada, em linhas horizontais, onde ela se expandiu. Ou seja, a indústria em São Paulo está se interiorizando. Só que esse processo que a gente viu para o estado de São Paulo, ele está acontecendo para o país inteiro.
Então, aqui nós temos a área industrial predominante, né? Rio Grande do Sul, principalmente nessa parte nordeste, e as cidades médias estão ganhando das grandes capitais, estão atraindo mais gente. Então, tu pega Caxias do Sul, que é um polo industrial no estado. Eu até fiquei surpreso de ver, está atraindo mais imigrantes do que Porto Alegre. Se continuar nesse ritmo, vai demorar, mas vai ter alguns anos que Caxias do Sul possivelmente se torne maior que Porto Alegre. Ainda vai demorar, tá bem distante disso. Bem distante. É? Talvez nem seja desejável, né, ser tão grande, mas as cidades médias elas estão crescendo e atraindo muitos imigrantes. Tá? Em Santa Catarina não é Florianópolis, caso não saiba, é a cidade de Joinville, mais ao norte, que é a maior cidade do estado, tá? E cidades médias do interior. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, a Serra Gaúcha, né? Região que vocês vivem, né? Vocês conhecem isso melhor que eu, sabem a presença de pequenas manufaturas, do poder da indústria. Aqui a região de Curitiba realmente ainda é o polo no Paraná, tá? São Paulo não só a capital, mas também avançando para o interior. Minas Gerais, que é o segunda maior economia, né, do Brasil. Rio de Janeiro, devido ao petróleo. O Espírito Santo, também por causa do petróleo. A Bahia, que é a região do Recôncavo Baiano, onde está Salvador. E aqui a Zona da Mata Nordestina. Tá? A Zona da Mata por causa da antiga localização da Mata Atlântica. A região de Fortaleza, no Ceará. Depois, acabou. O interior. O interior tem o quê? Tem Goiânia, que é uma grande metrópole, em Goiás, a região de Belém, no Pará, e a região da Zona Franca de Manaus. A Zona Franca, franca quer dizer livre. Livre de quê? De impostos. Essa foi uma tática, uma estratégia utilizada, né, décadas atrás no Brasil, e que depois acabou sendo adotada por vários governadores. O pessoal da oposição geralmente critica, estão deixando de cobrar impostos das grandes empresas. Pessoal, eu sei que isso parece errado, tá? Só que tem uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Se tu não faz isso, não atrai grandes empresas, que geram muito emprego. Mas é arrecadação do Estado. Geralmente é feito um acordo para 10 anos de isenção, tá? E cá entre nós, o Brasil ele tem uma carga tributária que é uma das maiores do mundo. Tu tem que racionalizar essa carga tributária, né? Racionalizar. Racionalizar não é zerar, mas é torná-la mais justa, né? Eu acho que no Brasil, por exemplo, tu tem um problema de centralização e cada vez mais tributos para aqueles que não podem escapar. Consequentemente, quem pode escapar faz o quê? Evasão fiscal, bota o dinheiro no exterior. Entendeu? Se tu tivesse tributos menores, porém extensivos para mais gente, todo mundo pagasse, mas pagasse um pouco, tu arrecadaria até mais. Mas a lógica do sistema tributário brasileiro faz com que tu cobre mais, cada vez mais, daqueles que não conseguem esconder seu dinheiro. E sabe quem é que não consegue esconder? Classe baixa e classe média baixa. Ou seja, são os mais pobres que pagam o pato. Então, ou tu racionaliza esse sistema tributário, e tem que ser gradualmente, porque não dá para mexer tudo de uma vez, senão quebra a economia, mas gradualmente tem que racionalizar esse sistema. Porque senão tu não tem incentivo para gerar emprego, tu não tem incentivo para expandir a produção. Aqui é a dispersão da indústria brasileira, tá legal? E esse termo aqui, ó, saiu errado. Dispersão, saiu tudo errado. Eu vou corrigir isso aqui no Moodle e depois carregar o arquivo novamente, tá? Para vocês não baixarem com esse erro de português, tá legal? Assim que terminar a aula, eu já faço isso, tá legal? Então, aqui, pessoal, Rio Grande do Sul, nos anos 80 e São Paulo, tá? E hoje, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Ceará, Paraíba, entendeu? E isso aqui, basicamente, alguns setores industriais. Então, vejam que com essa concessão de benefícios para a indústria, outros estados passaram a ter indústrias que antes não tinham. Legal? Então, é a lógica. Goste ou não goste. Chegou alguém aí? Professor, eu quero citar um exemplo. E eu levantei a mão. Sim. Que, enfim, meu pai, ele trabalha na Vipal, né? E a Vipal é uma empresa gigantesca no ramo, é uma multinacional da borracha, do nosso... Sim. Enfim, aqui que nós temos 2 fábricas que são uma das maiores da região. E eles iam instalar uma terceira fábrica aqui.
Porém, eles iam instalar em Vila Flores, e acabou que a carga tributária caiu sobre eles, e o governo da Bahia, em Salvador, ofereceu 10 anos sem tributos para eles. E daí eles simplesmente abandonaram o terreno aqui, já comprado tudo, e iniciaram as operações lá. Então, tu nota essa tática. Foi o caso da Ford, né? Da Ford, que ia se instalar lá em Eldorado do Sul, na região de Guaíba. Também foi para a Bahia. Alô? Também foi o Mercado Livre em Curitiba. Aham. Curitiba não, foi aqui no estado, Rio Grande, acho que foi. Aham. Assim, a gente pode achar injusto um grande grupo parar de pagar tributos. Só que os caras estão com a faca e o queijo na mão. Eles estão sendo requeridos. E uma maneira de tu atrair mais empresas é reduzindo os tributos, mas cobrando de todo mundo um pouco. Mas isso não seria bom só para as grandes empresas. Seria bom para o cidadão também, para o consumidor. Né? Então tem que racionalizar essa carga tributária. Né? É muito difícil produzir no Brasil. Sem falar na burocracia. Tudo bem? Pode falar mais, perguntar mais se quiser, tá? E aqui eu coloquei um mapa de Minas Gerais, porque Minas Gerais ela tem uma indústria muito voltada para mineração e para transformação industrial dos minérios, a siderurgia, que é aço, metalurgia de outros metais. Então vocês veem aqui a área metropolitana, né, de Belo Horizonte, mas o quadrilátero ferrífero, que é essa figurinha geométrica aqui, que é uma área rica em minérios, tá? Que só perde para mineração no Pará. Mas a produção siderúrgica maior é aqui em Minas. Porque, além dos minérios, tu tem um mercado consumidor maior de indústrias e tu tem também uma infraestrutura maior. Então, veja só, o Pará tem maior potencial de minério. Mas aí tu tem o jogo completo, tu tem mercado consumidor, tu tem infraestrutura, tu tem outras indústrias, tem muita produção energética, esses raiozinhos todos aqui são usinas hidrelétricas coalhadas no estado de Minas Gerais. Né? Agora veja que interessante, ó, Centro-Sul, o norte do estado mais pobre. Mesma coisa no Rio Grande do Sul, só que no Rio Grande do Sul é o sul mais pobre. E isso tem muito a ver, sabe com o quê? Com estrutura fundiária, com o tamanho das propriedades. Se tu observar a Itália bem rica e desenvolvida é o norte. O sul é mais pobre. O sul é grande propriedade e o norte é pequena propriedade. Ou seja, se não fosse a pequena propriedade predominante no norte do Rio Grande do Sul, provavelmente vocês não estariam numa área tão próspera do Rio Grande do Sul, estariam numa área mais pobre. Alguém sabe dizer por quê? É fácil perceber, tu vê um monte de latifundiário, só um manda e a gente estava falando ontem sociologia no Brasil, a gente finge que o coronelismo acabou, mas a verdade é que nas áreas de grande latifúndio ainda é praticamente um coronelismo sendo desconstruído para ficar bonito, mas continua reinando. De outra forma, está lá os mesmos chefetes, né? Ou as famílias deles. Aqui, por exemplo, está a indústria de transformação gaúcha, tá? Observa aqui a concentração e Caxias do Sul, que é uma cidade bem menor que Porto Alegre, competindo de igual para igual com Porto Alegre. Olha só, isso é notável. Então, proporcionalmente, em termos relativos, tu tem um PIB industrial em Caxias do Sul maior do que Porto Alegre, proporcionalmente para cada habitante. Porque em termos absolutos elas se equivalem, só que a população de Caxias é menor. Então, por habitante, tem maior produção industrial. Mas por que aqui que teria mais dinheiro no passado os caras não investiram? Porque os caras se acomodam. Eu já estou rico, para que eu vou inovar? Por isso que é importante para um país enriquecer uma coisa chamada classe média, porque daí ela impulsiona o desenvolvimento através da ambição de construir e fazer. Se só tem classe dominante muito alta, muito rica e uma grande massa empobrecida, a classe dominante não inova. Não precisa. Agora, se tu tem uma grande classe média, essa classe média procura emprego, se especializa, se reeduca, se qualifica mais. Vamos continuar aqui. Ó. Indústria mineradora.
Olha só aqui, ó, o Nordeste do estado. Né? Basicamente é o norte, principalmente o nordeste, a Serra Gaúcha e a região metropolitana. Né? Claro que tem também pontos importantes em outros municípios, mas é aí que está a concentração. Esse princípio de organização tinha que ser levado para outras áreas. Pessoal, é isso aí, tá? Eu vou lá arrumar aquele negócio lá para vocês baixarem o documento certinho, com o português correto, né? Ficou feio aquilo ali. Mas é isso aí, tá bom? Então, encerramos nossa aula por aqui. Como sempre eu digo, né? Se alguém quiser tirar dúvida, etc., continuamos por aqui. Falou?